Os suportes para desenharmos podem ser papéis variados, muros, paredes, madeira, lousa, chão, areia, telas, tecidos e até mesmo o nosso próprio corpo. Já as ferramentas podem ser nossos dedos, lápis, giz de cera, carvão, giz pastel, aquarela e canetas. Caneta nanquim, hidrográfica, bico de pena e de outros tipos. As canetas mais antigas eram varetas de bambu e foram inventadas pelos chineses em 1000 a.C. Os egípcios também usavam canetas de ponta de bambu por volta de 300 a.C. Foram encontradas canetas em Pompeia, feitas de metal, que datam de 79 depois de Cristo. Os monges da Idade Média usavam canetas bico de pena. Elas foram usadas para desenhar e escrever até o final do século XIX, quando as canetas tinteiro foram produzidas. Já o modelo de caneta mais popular que existe até hoje foi lançado em 1950 por Marcel Bic, após o empresário comprar os direitos das patentes da esferográfica criada por Laszlo Biro. Há artistas que criam usando apenas uma caneta esferográfica. Seja qual for a maneira de criar desenhos, o importante é tomar a iniciativa e se entregar ao ato de desenhar. Atividade Planos em Desenho. Que tal planejarmos uma pintura construindo estudos por meio do desenho? Como tema, você pode criar com base no reino animal. Para o processo de criação, sugiro que seja realizado o estudo em desenho de um animal. Observe os estudos de Leonardo da Vinci. Foi um artista contemporâneo de Michelangelo. Para iniciar o processo de criação, escolha um animal, de preferência a um animal que você tenha acesso presencial, para que possa observá-lo de diferentes formas. Escolha um ângulo e uma parte do animal para começar seu estudo. Procure observá-lo sempre na mesma posição e desenhe o que está observando. Identifique os contornos, as linhas, as sombras e os detalhes menores. Você pode fazer diversos desenhos do mesmo ângulo do animal escolhido. Repita o processo mudando o ângulo, a parte do animal em destaque ou mesmo estudando a tonalidade de seu corpo. Aproveite a oportunidade para explorar diferentes materiais para fazer seus estudos. A pintura. Após realizar estudos do animal escolhido, inicie o processo de criação da pintura. Selecione o suporte e os materiais para a pintura. Prepare a base da pintura, criando o desenho sobre o suporte. Antes de colorir, experimente as cores em um esboço ou nos estudos realizados. Vejamos um breve estudo sobre a cor para auxiliá-lo nesta parte do processo. Cor. Na natureza, temos inúmeros corantes extraídos de pigmentos naturais, de origem vegetal, animal ou mineral. Mas aprendemos a criar corantes por meio de processos químicos. Enxergamos as cores pigmentos porque elas refletem ou absorvem a luz dependendo do material com maior
ou menor intensidade do qual fazem parte. Ao estudar a teoria das cores, podemos descobrir muitas possibilidades sobre a cor, como as suas características e classificações. Cores primárias são formadas por pigmentos puros. Com a combinação dessas cores, são criadas muitas outras tonalidades. As cores primárias não podem ser obtidas por misturas de outras cores. Cores secundárias são aquelas que nascem da mistura de duas cores primárias. Cores terciárias são resultado de misturas de cores primárias e secundárias e suas variações de nuances. Cores análogas são aquelas próximas da gama de tonalidades. Variam de nível de tonalidade entre uma cor e outra. Exemplo: ao misturarmos o vermelho com um pouco de amarelo, teremos o laranja. Ao variarmos as quantidades de amarelo ou de vermelho, teremos muitas tonalidades de laranja. As cores análogas estão lado a lado no mesmo círculo cromático. Cores complementares são opostos cromáticos, ou seja, se observarmos um círculo cromático, vamos ver cores em posições opostas, como azul e laranja, amarelo e roxo, vermelho e verde. Cores neutras são o preto e o branco, que podem deixar as outras cores mais escuras ou claras, criando variados tons monocromáticos. Cores quentes e frias referem-se à sensação que podem nos transmitir, como de calor, estímulo, euforia, aconchego, ou frio, de distanciamento ou calmaria. Há também as cores em meio tom, quando as cores recebem variações de misturas que amenizam a temperatura da cor. Na arte, os pintores estudam essas classificações, variações e misturas para tirar o melhor proveito das cores e das suas luminosidades. O Brasil, por ser banhado pela luz tropical, sempre inspirou artistas a criar e recriar em inúmeras cores toda a diversidade da sua natureza e da sua sociedade. Após concluir a sua pintura, envie uma foto no Classroom, junto às fotos dos estudos realizados. É importante mostrar as etapas da criação, os esboços, as repetições, os testes, as inquietações, etc. Ao estudar, muitas vezes assumimos riscos, ousamos desenhar a partir de um ângulo inusitado, experimentamos misturas e combinações de cores, repetimos um processo a fim de entender melhor o objeto do desenho, no caso dessa proposta, um animal. Ao ter contato com os estudos, podemos acompanhar os caminhos da criação artística. Muitos acreditam que os artistas criam suas obras em um passe de mágica. Todavia, ao se deparar com os esboços, poderão perceber que o fazer artístico é um processo do qual fazem parte a pesquisa, a observação, as tentativas e o aprimoramento. O interesse do público em geral acerca dos estudos e processos de criação tem aumentado.
Um bom trabalho e até logo!